Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Agora é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Pelo Instagram, @FelipeMaltaTV, que já está na tela, você fala comigo diretamente, manda sua sugestão, sua crítica, o que está achando do nosso jornal, sua sugestão sua sugestão de pauta. Seja bem-vindo ao nosso jornalismo responsável. Mas você sabe, né? Do nosso jeito, do seu jeito, do jeito do SBT. O plenário da Câmara dos Deputados pode votar hoje, em definitivo, a cassação do mandato da deputada Flor de Lis. A parlamentar carioca é acusada de mandar matar o marido, o pastor Anderson do Carmo, com o auxílio dos próprios filhos. Também a Câmara dos Deputados arquivou a PEC do voto impresso. Em 2022, as eleições continuarão com urna eletrônica. André Anelli. O voto impresso teve 229 deputados a favor, 79 a menos do que seria o necessário para que a proposta de emenda à Constituição avançasse no Congresso. Lembrando que essa proposta já havia sido recusada antes na comissão especial. Mas agora o Legislativo enterrou de vez essa proposta no plenário da Câmara. A repercussão do assunto é destaque do SBT Brasília ainda hoje. Malta. Obrigado, André. A gente vai falar também sobre a MP dos combustíveis. Por medida provisória, o presidente Bolsonaro vai liberar que postos vendam combustíveis de outras bandeiras, além da própria. O etanol também poderá ser vendido diretamente das usinas para os postos de combustíveis. A expectativa é de redução no preço das bombas. Brasília supera 1,5 milhão de pessoas vacinadas. Tatuzinho. Malta, o governador vacinou há poucos instantes na inauguração da UBS lá no condomínio Paranoá Parque, tomou a segunda dose da AstraZeneca. E aqui no Parque da Cidade, a gente acompanha a movimentação das pessoas, principalmente na expectativa, porque faltam menos de 24 horas para a imunização para as pessoas acima de 20 anos de idade. Malta. Continua em prisão preventiva a policial civil que perseguiu ex-namorados e ameaçou um delegado. A justiça a mantém presa pelo risco de que ela leve a cabo as ameaças que fez. Na edição de hoje a gente debate como funciona a cabeça de uma pessoa que nunca aceita o fim de um relacionamento. Como identificar logo de cara que o homem ou a mulher que você está conhecendo pode ser um risco à sua vida. O SBT Brasília, primeira edição, já começou. Muito bem, e para começar a gente anuncia orgulhosamente que hoje o SBT exibe a final da Supercopa da UEFA com a partida entre Chelsea e Vila Real às 4 da tarde. Hoje, 4 da tarde, o SBT traz para você uma disputa de gigantes. De um lado, os ingleses donos da Europa. Do outro, os espanhóis que fizeram história. Chelsea e Vila Real. Um super confronto. Uma super disputa. A Supercopa da UEFA. Aqui no SBT. Esse jogo é um oferecimento de Heineken. E Hotéis.com, patrocinadores oficiais da UEFA Super Cup. É hoje, 4 da tarde e direto de Belfast, na Irlanda do Norte, fala o repórter João Venturi. Good afternoon, John. Que chique esse meu link. Chelsea e Vila Real na final da Supercopa UEFA. Essa é pro amante de futebol assistir com o olho grudado na tela, porque vai ser jogaço. João, seja bem-vindo a Brasília. Oi, Felipe, um abraço para você, a todo mundo que está com a gente. Muito obrigado, sejam bem-vindos também a Belfast, a capital da Irlanda do Norte. Vocês estão vendo já atrás de mim o estádio, o Windsor Park. Daqui a pouquinho os portões serão abertos, o público deve começar a chegar. Teremos público nessa decisão da Supercopa da UEFA para Chelsea e Vila Real.
O estádio é pequenininho, o estádio acanhado, mas é o estádio mais bonito aqui da Irlanda do Norte, é inclusive a casa da seleção nacional. Tem capacidade para 18 mil pessoas, mas para a partida de hoje a gente deve ter um público aí estimado de 13 mil, mais ou menos 13 mil espectadores, todos devidamente vacinados contra a Covid-19 e ainda tendo que provar um teste negativo de PCR realizado 72 horas antes da bola rolar. Muito bem, Chelsea e Villarreal, essa decisão da Supercopa, os dois times tentam abrir a temporada europeia de futebol da mesma maneira que encerraram a última temporada, ou seja, levantando uma taça de campeão. O Chelsea é o atual campeão da Liga dos Campeões, o Villarreal atual campeão da Liga Europa. Então é um jogaço, são duas equipes campeãs que agora duelam para essa Supercopa. Um título que o Chelsea já tem, conquistou em 1998, justamente contra uma equipe espanhola, na época o Real Madrid. Mas do outro lado tem um Villarreal que vem empolgado, vem embalado justamente por ter sido campeão da Liga Europa, o título mais importante da história do clube, que tem 98 anos, e o Villarreal não quer deixar barato, tem aí como treinador o Unai Emery, o francês, que inclusive foi técnico do Paris Saint-Germain recentemente, comandou aí o Neymar, falou na entrevista coletiva que não quer deixar barato esse título para o Chelsea, que o Chelsea vai ter que correr muito para tirar essa taça do Villarreal. Eu disse que o Chelsea tem já um título nessa galeria, justamente contra uma equipe espanhola, mas se serve de incentivo para o Villarreal, a Espanha é o país de maior tradição nessa Copa na última década, com 7 títulos. Barcelona, Real Madrid e o Atlético de Madrid que dominaram aí essa última década, mas quem sabe o Villarreal possa, na tarde de hoje, escrever mais um capítulo importante na sua história. Lembrando aqui que o Chelsea tem o experiente zagueiro brasileiro Thiago Silva no elenco, 36 anos, renovou recentemente mais um ano de contrato com a equipe da Inglaterra, e tem também os ítalo-brasileiros Jorginho e Emerson, que conquistaram no mês passado aí a Eurocopa com a seleção italiana. Então, ingredientes de sobra por aqui, a bola rola 4 horas da tarde, 3h45 a gente já vem com o nosso pré-jogo, o SBT que vai mostrar esse jogaço ao vivo e exclusivo na TV aberta para todo o Brasil. Felipe. Muito obrigado, João. Bom trabalho para você aí na Irlanda do Norte e seja sempre bem-vindo a Brasília. Obrigado, viu? Agora de volta para o nosso noticiário local, olha o susto que a equipe de uma ambulância passou ontem à tarde. A imagem é impressionante. A equipe transportava uma paciente do hospital de Planaltina para o Santa Lúcia Norte, mas na ponte do Bragueto o motor pegou fogo. A equipe agiu rápido, retirou a paciente da maca e a levou a pé até o hospital, que por sorte estava muito perto, a cerca de 700 metros. A ambulância ficou completamente destruída pelo fogo, que só foi controlado com a chegada dos bombeiros. A paciente vinha do hospital de Planaltina e as informações preliminares são de que ela e o motorista da ambulância passam bem. E hoje Brasília está também pegando fogo com o noticiário político. Vocês têm percebido, lógico, a alta dos combustíveis no dia a dia, né? A gasolina passando dos R$ 6,20 em vários postos, álcool não vale nem a pena para quem tem carro flex. Mas uma medida provisória que foi assinada na manhã de hoje promete preços melhores. André Anelli está com a gente ao vivo. Oi, André, como é que vai funcionar? Oi, Malta, muito bom dia para você, bom dia a todos. Vai funcionar da seguinte forma: primeiro a gente explica como funciona hoje. Hoje, um posto de combustível da marca A, por exemplo, ele só pode vender gasolina, etanol, diesel, daquela mesma marca, daquela marca A. Com a medida provisória assinada agora há pouco pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, esse mesmo posto de combustível pode comercializar gasolina, etanol, biocombustível das marcas B, C e D. Vai depender do que o dono de combustível, do posto de combustível escolher junto às distribuidoras. Ou seja, vai levar a melhor aquela distribuidora que apresentar a melhor condição para o dono do posto de combustível poder revender o combustível mais barato. Outro ponto dessa medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro diz respeito ao etanol. O etanol agora poderá ser vendido direto da usina de moagem de cana que fabrica o etanol diretamente
para o posto de combustível, sem precisar passar necessariamente pelo distribuidor. Vai ser uma venda direta entre a usina e entre o posto de combustível, o que tira aquele chamado atravessador e pode também baratear o preço desse biocombustível. Lembrando que essa medida provisória, ela tem validade de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias e nesse prazo ela deve ser apreciada pelo Congresso para então virar lei e aí ela não tem prazo, ela tem um prazo indeterminado e passa a ter validade. Mas essa medida provisória, por enquanto, já tem validade logo após a publicação no Diário Oficial da União. O governo ainda não sabe dizer de quanto vai ser a economia na ponta da linha para os consumidores. Malta. Vamos descobrir e espero que seja significativa, porque o que combustível está pesando no orçamento das pessoas, meu Deus do céu. Agora, André, tem um outro assunto que está dando o que falar, que é a votação da proposta do voto impresso. Os deputados vararam à noite até que decidiram não mudar o sistema eleitoral. André, de quanto que foi esse placar? E aproveito para te perguntar, tem chance do assunto voltar para a pauta outra vez ou está decidido? Malta, o placar foi de 229 deputados favoráveis ao voto impresso e 218 contrários, ou seja, a maioria votou a favor do voto impresso. Só que a proposta de emenda à Constituição que previa a instalação das impressoras junto às urnas eletrônicas precisava de pelo menos 308 votos junto aos deputados, ou seja, 3/5, 60% dos 513 deputados federais. Essa proposta, como eu disse na abertura, já havia sido reprovada na comissão especial e agora foi enterrada de vez pelo plenário da Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, o deputado federal Arthur Lira, disse que agora é assunto encerrado. Mais cedo, eu conversei com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e ele disse também que se o Congresso decidiu, está decidido. Mas o presidente Bolsonaro, em conversa com apoiadores hoje cedo lá no Palácio da Alvorada, disse que os deputados que votaram contra o voto impresso foram, na verdade, constrangidos pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Bolsonaro não aceitou muito bem essa derrota, mas a gente aguarda para ver qual vai ser a reação dele à próxima manifestação depois dessa derrota significativa no Congresso. Malta. Gente, para completar o caldeirão dessa quarta-feira fervendo ali na Praça dos Três Poderes, o plenário da Câmara também deve votar definitivamente se caça ou não o mandato da deputada Flor de Lis, que é acusada de ser a mandante do assassinato do marido. André, assim, a tendência é de que ela seja cassada, né? É isso mesmo, Alta. A tendência é que ela seja cassada, isso porque os deputados já decidiram em junho, na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, por 16 votos a 1, pela cassação da deputada federal Flor de Lis, do Rio de Janeiro. Como você disse, nessa quarta-feira, há a expectativa de que essa cassação seja votada no plenário da Casa. E lá no plenário são necessários 257 votos, a metade mais um do total de 513 deputados. A expectativa é que ela seja sim cassada por ter mandado matar o então marido Anderson do Carmo em 2019. A deputada nega todas as acusações. Malta. Muito obrigado, André, pelas informações, pela participação com a gente. Bom trabalho para você. Agora, de Flor de Lis para um outro caso de polícia. A gente está acompanhando aqui no jornal de perto o caso da policial civil Rafaela Mota, que foi presa preventivamente após cometer stalking com um ex-namorado, ameaçar outro, fingir uma gravidez. E ela está presa porque a justiça crê no risco de que ela, solta, ela possa levar a cabo as ameaças que já fez aos ex-companheiros. Ou seja, a gente está diante de uma pessoa que não tolera muito bem ouvir não. Não consegue passar pelo término de um relacionamento sem cometer um crime, né? É isso que acontece. Será que esses homens poderiam ter percebido logo de cara que se tratava de uma mulher abusiva? Então, conosco ao vivo a psicóloga especialista em relacionamentos, Sheila Aguiar. Boa tarde, Sheila. E aí, uma pessoa assim dá sinais de que é perigosa? Boa tarde, obrigada pelo convite. Então, realmente, dá para se notar bem rapidamente como uma pessoa é perigosa pelo tipo de controle que ela está fazendo sobre você. Bem no início, qualquer nível de controle que seja um pouco mais profundo já é
já é um sinal de que é preciso ter cuidado. Ô Sheila, ela colocava, por exemplo, GPS no carro de um ex-namorado para poder localizá-lo. Foi assim que descobriu que ele estava ali no departamento de polícia especializada, invadiu a corregedoria. Mas antes disso, se, por exemplo, uma mulher ou um homem desconfia que está sendo traído, monitorar a localização do carro do companheiro ou da companheira é uma atitude saudável ou a pessoa já pode acender o próprio sinal de alerta de que está passando do limite? Não, já ultrapassaram todos os limites, até mesmo pela própria traição, se é que foi efetiva. O casal precisa ter um alinhamento de diálogo para que isso não chegue a ocorrer. Então, esse ciúme exacerbado é um ciúme que a gente chama de patológico e gera problemas graves. Pode gerar até transtornos outros, como aconteceu com essa pessoa, por exemplo. Caso, então, uma pessoa está ali começando a conhecer uma pessoa, não está nem namorando ainda, um homem, uma mulher, que tipo de atitude ela pode prestar atenção? Falar, opa, melhor eu encerrar esse relacionamento por aqui, porque isso aqui não vai dar bom, não. Se a pessoa quer controlar, no caso do homem, controlar a roupa que a mulher veste, o horário que ela sai do trabalho, que hora ela chega, telefona inúmeras vezes, já são sinais. Não quer que use maquiagem, não quer que saia sem ele, vice-versa. Porque as mulheres ciumentas também estão se manifestando cada vez mais, até pela essa vida social diferente, que nos dá a oportunidade hoje de nos manifestarmos mais do que antigamente. Você falou aí do caso das mulheres ciumentas, né? Curioso, porque a gente quase sempre trata no noticiário de homens perseguidores, né? De homens que não aceitam fim de relacionamento, que agem com violência depois. Mas a senhora, na experiência clínica, se depara também com muitas mulheres que têm esse comportamento? Muitas, muitas. Exatamente porque a mulher se empoderou agora e ela está mais corajosa de tomar algumas atitudes que antes não tomava, por medo até social, né? A figura do homem intimida bastante. Mas no caso dela é uma policial, né? Então poderia ter usado... Isso. Ela pode até usar da ameaça ou do cargo para poder manter ali um relacionamento. Para a gente terminar, Sheila, que dica você dá para as pessoas que estão num relacionamento e que estão desconfiadas de que estão se relacionando com um perseguidor? Essa pessoa muda ou é preciso interromper esse relacionamento imediatamente pelo próprio bem? É preciso interromper imediatamente, até porque qualquer nível de controle já passa para o lado patológico. Se a pessoa está controlando sua roupa, seu batom, sua maquiagem, se a pessoa está controlando os seus passos e te liga constantemente, isso não é uma coisa natural, isso não é factível de ser aceito. Então é muito importante sair desse relacionamento o quanto antes. No caso dessa policial foram 98 ligações, né? Inconcebível. Você tem um celular, quando você pega, tem 98 ligações perdidas. Esse é um sinal mais do que claro que tem que sair correndo, né? Então, nesse caso, já é um transtorno bem grave, porque ela usou vários delitos sociais também para chegar a cabo das vontades dela própria. Então, assim, aí é um caso já bem grave. O que a gente está falando aqui é a maioria para os casos mais leves. Porque tem gente, Felipe, que não sabe começar um relacionamento, tem gente que não sabe manter e tem gente que não sabe terminar. Então, é preciso aprender. Muito obrigado pela sua presença. Espero que a senhora participe aqui mais vezes para a gente aprender, né? Um caso como esse, uma mulher, é tão raro a gente ver uma mulher se comportando como a maioria dos homens perseguidores se comportam, mas acontece. Então, muito obrigado por ter ajudado a gente a esclarecer essas questões. Okay. Pessoal, Brasília é conhecida como a capital dos concursos, né? E com o aumento da vacinação contra a Covid-19, muitas provas que tinham sido suspensas no ano passado por causa da pandemia estão sendo retomadas. E agora, a Secretaria de Esporte do DF criou o projeto Teste de Aptidão Física para Concursos e vai ajudar muita gente nessa preparação. A atividade vai ser de graça e vai funcionar inicialmente no Parque da Cidade, tendo testes como flexão em barra, impulsão horizontal, flexão abdominal e corrida de 12 minutos.
O prazo para as inscrições ainda será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. Atenção, concurseiro! Serão disponibilizados ao todo 90 vagas por bimestre, que serão divididas em 6 turmas, então fique de olho. Agora a gente vai atualizar a vacinação. Ontem à noite chegaram novas doses na cidade e Brasília superou 1,5 milhão de pessoas vacinadas com a primeira dose. Já quem tomou a segunda dose hoje foi o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Tatu, foi hoje cedo? Que horas que o governador se imunizou segunda dose, né? Com você. Oi, Malta. Boa tarde para você, a todos assistindo ao SBT Brasília, primeira edição, no DF, no entorno. Pois é, o governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ele recebeu essa imunização, a segunda dose, por volta das 10h40, na inauguração da Unidade Básica de Saúde do condomínio Paraná Parque. Ele que foi imunizado hoje pela manhã pelas mãos do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Lembrando que o governador do Distrito Federal, Ibanez, ele recebeu a primeira dose no dia 19 de maio e obedeceu esse critério de 3 meses aí para receber a segunda dose. Lembrando que ele é do grupo de comorbidades, com a segunda dose recebeu aí essa dose. Agora, só lembrando que aqui no drive-thru, meu querido Malta, continua essa imunização para cima dos 25 anos de idade. Aqui o rapaz acabou de receber a imunização. Vou até chegar nele aqui. Tudo bom, moço? Bom dia. Bom dia. Qual que é o nome do senhor? Wanderson. Wanderson, satisfeito? Muito. Graças a Deus. Saúde. Saúde. Coisa boa. Boa. Deus abençoe o senhor, viu? Obrigado. Felicidades aí. Aqui, Malta, por exemplo, olha só, continua essa fila para quem vai receber tanto a primeira dose, que é aquele público acima dos 25 anos de idade, bem como também o público, que vem receber aí a segunda dose. A movimentação agora, por exemplo, horário do almoço, agora meio-dia 7, está desse jeito assim, um pouco intensa. Mais cedo estava um pouco calma e as pessoas estão recebendo aí orientação, uns recebendo a primeira dose, outros a primeira dose. Vou até chegar aqui nessa senhora aqui, simpática. Olha só, só está na segunda dose? Muito bom dia, boa tarde para a senhora. Como é que tá? Qual é o nome da senhora? Leda Raquel. Dona Leda, para a senhora, como é que é receber essa segunda dose? Trouxe Muita alegria. satisfação gigantesca. Enorme. Obrigado. Significa esperança, né? Vamos acabar com essa pandemia e cair na rua, né, moço? Tá pra rua. Obrigado, Dona Leda. Eu que agradeço. Muito simpática, Dona Leda, falando com a gente ao vivo aqui no SBT Brasília. Felipe, essa é a dose da esperança. Tanto para a segunda dose, como a Dona Leda que chegou aqui agora, bem como também, Felipe, o público acima dos 25 anos de idade. E lógico, vem a grande esperança que amanhã falta menos de 24 horas para o público, a partir dos 20 anos, receber também a primeira dose aqui no Distrito Federal. Meu querido Felipe Malta. Dona Leda tá certíssima. Vamos acabar com essa pandemia pra gente cair na rua. Tatu, me conta outra coisa. Vai mudar o esquema da xepa, né? São aquelas doses restantes que ficam ali sobrando no fim do dia. Teriam que ser descartadas, né, se não fossem utilizadas, mas não. A gente aproveita de alguma maneira. Como é que vai funcionar agora a xepa, Tatu? Tatu perdeu a comunicação com a gente. Capaz, né? Eu acho que ele não tá nos ouvindo. Oi, então eu vou falar. pedir licença para vocês em casa e eu vou dar mais um recadinho. Ou eu posso chamar o break? Posso chamar o break, diretora? Não, peraí, agora o Tatu voltou a falar com a gente. Tatu, você me escuta agora? Ouço sim, Malta. Primeiramente, eu dei gargalhada aqui no estúdio, viu, com a Dona Leda, porque o que a gente quer mesmo é acabar com a pandemia e cair na rua. Segunda coisa, xepa, como é que vai funcionar a partir de agora? Pois é, Malta, informação nova para o público aí de casa que assiste, o jornalismo do SBT. Surgiu, a Secretaria de Saúde divulgou uma nova circular aí, a circular número 58, que traz a retificação. Por quê? Antigamente, quem poderia aproveitar a xepa, que são aquelas doses remanescentes, as doses que sobram durante o dia, que podem ser reaproveitadas, era um público que estava na época da imunização, que era aquele público específico, aquela idade específica. Agora não. Sobrou dosagem, o público de 18 a 59 anos de idade pode sim receber essa dose da xepa, Ou seja, pode ser sim imunizado, desde que esse público novo, com idade de 18 acima, por exemplo,
até 30 anos, que obedeça o público mais velho, o público com idade superior. Ou seja, pode receber essa dose que sobra aí durante o dia da xepa nos postos de saúde aqui do Distrito Federal. Então, portanto, essa é a nova circular que a Secretaria de Saúde, a circular número 58, que traz aí detalhes, essas novas informações para quem busca aí essa xepa, essa sobra dessa vacina, dessa imunização nos postos de saúde. Malta. Muito bom e muito importante para você que está em casa, acima dos 18 anos a partir de agora. No posto de saúde da sua casa, aí pertinho, sobrou dose no fim do dia, você pode se vacinar. Então, se você está com tempo, não está estudando, não está trabalhando, tá nem estuda nem trabalha, pode ir para o posto de saúde perto da sua casa e ficar lá esperando. Quem sabe você toma vacina logo e consegue buscar um emprego, voltar a estudar, voltar para a rotina, para sua vida. Ô Tatu, última coisa, fala pra gente sobre as opções de ponto de vacinação aberto hoje, inclusive aquele que está de noite, né? Com certeza, Malta. São muitos postos de saúde, são cerca de 70 postos de saúde aqui no Distrito Federal que estão aí, né? Aptos a imunizar toda a população da capital federal, principalmente esse público acima de 25 anos de idade, mas também aquele público com a segunda dose. Só para reforçar, são 70 postos de saúde, tem aqueles que funcionam no período noturno, por exemplo, nós tivemos, primeiro começou com a Praça dos Cristais, no sistema ali drive-thru, que vai das 18 horas até as 22 horas, depois veio o posto número 7, que fica na QNO 10, no setor O, em Ceilândia, que funciona das 8 da manhã, indo até as 10 da noite. E agora, recentemente, um novo posto de saúde que funciona para atender esse público do período noturno, que é o UBS número 5 de Taguatinga, que funciona das 8 da manhã até as 10 da noite. Tudo isso para avançar ainda mais na imunização. Como você disse anteriormente, o DF, que já vacinou com a primeira dose mais de 1,5 milhão de pessoas, com a segunda dose, mais de 600 mil pessoas e com a dose única, 53 mil pessoas. E a ideia é avançar ainda mais, principalmente aí com a chegada de novas doses aqui na capital federal, como a gente mostrou o exemplo, né, do governador receber dessa segunda dose, né, dessa imunização lá na inauguração da UBS do condomínio Paranoá Parque. Inclusive, ele vacinou na inauguração da sala de vacinas dessa unidade básica de saúde. Felipe Malta. Muito obrigado, Tatu, pela participação, por todas as informações, ficou tudo muito claro. Minha gente, vacina tem de dia, tem na xepa, tem fim de semana, tem de noite. Quando puder, vá tomar a sua dose. Caso que vai deixar você intrigado. Uma família questiona uma ocorrência que inicialmente foi registrada como suicídio, mas que para eles pode ser um feminicídio. As investigações não foram concluídas, mas segundo o laudo do IML, a causa da morte de uma mulher chamada Sabrina Nominato Fernandes seria uma de 3 hipóteses: a combinação de bebida com medicamento, asfixia por sufocamento, ou ainda as duas coisas juntas. O laudo não foi conclusivo e por isso ninguém foi indiciado. Mas a família contratou um laudo à parte e quer reabrir esse caso. História misteriosa. Kátia Gomes, as informações é com você. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Esse caso foi em outubro do ano passado. A médica Sabrina Nominato foi encontrada morta dentro da própria casa pelo marido, deitada na cama. Na época, ele disse que saiu para trabalhar por volta de 8 horas da manhã e quando chegou 2 da tarde, ela já estava morta. Como você disse, o laudo ele foi inconclusivo, mas existe essa suspeita de suicídio. A família não acredita que tenha sido suicídio, pediu para que peritos fizessem um novo laudo e esse novo laudo confirmou que ela não se matou. Diante disso, a família começou a investigar e descobriu através de amigos que ela sofria violência física e psicológica do marido, né? Então, agora a família, né, através de amigos ali da médica que falaram isso, que o marido, né, cometia esse tipo de agressão, agora a família quer realmente reabrir o caso para saber se ela foi morta pelo marido ou não. A nossa produção entrou em contato com a defesa do marido da médica e a defesa nega todas as acusações. Disse que ele não tem nenhum envolvimento com a morte da médica e que, né, a investigação ainda está em andamento. A advogada da família da médica, ela enviou um vídeo para a gente falando sobre esse caso. Vamos ver agora. Seguro de vida no nome do André 2 meses antes de falecer, né? A Sabrina tinha feito um seguro e um empréstimo no valor de R$200 mil.
e logo depois ela vem a falecer. Um mês, na sequência de um mês mais ou menos, o André tenta sacar esse seguro de vida que ele tinha, né, como sendo o único beneficiário. Então, é bastante suspeita. E a questão também de que Sabrina era a pessoa que sustentava a casa. Ela era a pessoa que dava o sustento financeiro do casal. O André, com o salário de personal trainer dele, não conseguia bancar as coisas. Então, a Sabrina já se mostrava bastante satisfeita com essa situação. Inclusive, nas conversas degravadas, que já foram juntadas ao inquérito também, há uma demonstração de insatisfação em relação ao casamento. Ela se queixa dessas questões financeiras só recaírem no ombro dela. E, inclusive, ela alega expressamente que havia sido vítima de violência doméstica, de uma agressão física e verbal por parte do André. Essa prova também já está nos autos e também se coaduna com a nossa linha, né, que a gente havia pensando em relação à culpabilidade do André. Caberá à polícia investigar e à justiça julgar. Depois do intervalo, a gente vai contar para você uma história muito louca de um rapaz que veio num voo aqui para Brasília. Tinha carrapato dentro do avião e ele ouviu de um comissário, das pessoas em volta, que o carrapato poderia ter caído do cabelo dele. Depois a gente explica. Antes do break, vamos ver juntos a previsão do tempo? O dia segue com céu claro e pouquíssimas nuvens no céu. Temperatura nesse momento 25 graus. A umidade relativa do ar está em 35%. Imagens ao vivo da região central de Brasília com o lembrete de sempre. Nesse intervalo, vá tomar água, se hidrate. A gente volta já. Estamos de volta, meio-dia e 21, estamos ao vivo. Um biólogo relata ter sido vítima de racismo ao encontrar um carrapato num voo de Marabá, no Pará, para Brasília. Um comissário de bordo disse que o carrapato poderia ter caído do cabelo dele. Vanessa Ferreira, o que você conta pra gente sobre essa história? Boa tarde. Boa tarde, Malta. Boa tarde a todos de casa. Olha, isso aconteceu quando o biólogo Bruno Henrique, de 25 anos, aqui de Brasília, voltava de Marabá, no Pará, como você falou, para a capital. Foi em junho deste ano. E aí o Bruno contou que quando o voo decolou, os passageiros começaram a sentir umas pontadas, um incômodo ali no corpo, até que o Bruno estava mexendo no celular quando um carrapato caiu na tela do aparelho dele. E aí outros bichinhos foram aparecendo, no ombro de um passageiro, no assento de outro, e eles reclamaram com o comissário de bordo. Ele não acreditou a princípio, só acreditou mesmo quando viu uma foto que um passageiro tirou. Só que ele tentou justificar aí, dizendo que os carrapatos podem ter entrado na aeronave pelo sapato de um, pela roupa de outro, ou até mesmo pelo cabelo do Bruno. Bom, é um absurdo, né, essa história. O Bruno gravou um vídeo pra gente contando o que aconteceu e a gente vai ver agora. Foi tão natural para ele que sentiu naquele momento, para ele que falou naquele momento, que eu passei tranquilo. Após eu sair da aeronave, eu procurei o guichê de atendimento da companhia e fui contestar a minha reclamação para eles. Fui informar o que tinha ocorrido na aeronave, se poderia colocar no registro. A moça falou, infelizmente não podemos fazer nada, porque... Como eu posso falar? Ela falou que aquilo poderia ser uma coisa normal, poderia vir com um passageiro, poderia vir numa roupa de um passageiro, numa mala. Então a empresa não teria como ter um controle sobre isso. Tá bom, até entendo, mas daí a supor que o carrapato veio do cabelo do menino, passou dos limites, né? Até porque, pelo que eu entendo, o carrapato não fica no cabelo da gente, o cabelo é piolho, o carrapato esconde em um lugar quente e bem escuro do seu corpo, é na dobrinha, na articulação, é atrás do joelho. Ô Vanessa, o que a empresa aérea fez a respeito desse caso? Olha, Malta, depois que o Bruno fez uma reclamação aí pela internet, a companhia ofereceu um valor de R$500, como um pedido de desculpas e também para tentar fazer com que o Bruno continue sendo cliente deles. A gente entrou em contato com a companhia hoje cedo, por e-mail, e eles nos informaram que não compactuam com atitudes discriminatórias e que vão apurar o ocorrido. Além disso, ainda reforçaram que fazem um protocolo de sanitização diariamente nas aeronaves, Malta. Muito obrigado, Vanessa, pelas informações. A gente vai precisar fazer um rápido intervalo, mas na volta do break, a gente vai ver um projeto de educação financeira que ensina como lidar com dinheiro desde a primeira infância. Você sabia que o que define se a pessoa vai ser bem-sucedida financeiramente ou se não vai ser tanto assim, também é a educação sobre o dinheiro que ela tem enquanto criança? Então, a gente volta depois do break.
A gente está de volta com o projeto de uma escola pública de Ceilândia que está despertando na criançada a importância de cuidar bem do dinheiro. Na mesa da sala, Isabela e o irmão mais velho, Arthur, estudam da maneira que a pandemia impôs, longe das salas de aula e usando o computador. Contato com os colegas só pela telinha mesmo. Hoje a aula dela é de matemática, mas com uma abordagem um pouquinho diferente. Ela está aprendendo sobre a importância do dinheiro e reconhecendo o valor de cada notinha. Ela não tinha noção do que era moeda, de quanto, o valor, a quantidade, o que dava de comprar e nada. Ela não tinha noção. Agora ela já sabe, né, o que já dá de comprar com R$5, com R$10, se o produto está caro, se está barato, se está na promoção, ela já sabe. Eu fiz um teste rápido com a Isabela para saber se ela estava mesmo aprendendo a reconhecer as notas e mostrei algumas pelo celular. E não é que ela já está afiada nas respostas? Essa é muito dinheiro. 100. Ela mais sabe, tá vendo? Numa outra atividade, os alunos tinham que construir um cofrinho. O da Isabela ficou bem colorido para receber as economias que ela conseguiu. Se sua mãe te der dinheiro, o que você mais gosta de comprar? Mas eu ia mesmo comprar coisas saudáveis. O projeto que a Isabela participa foi desenvolvido aqui pela Escola Classe 15 de Ceilândia Sul e tem até nome, Aprendendo a Contar o Dinheiro do Cofrinho. E assim como ela, outras 540 crianças de 6 a 10 anos de idade passaram a aprender um pouquinho mais sobre economia e finanças. A gente teve um caso uma vez aqui na escola de uma criança que trouxe o pagamento da mãe. A mãe guardava o pagamento na gaveta para pagar o aluguel e ele trouxe o dinheiro para a escola e saiu distribuindo entre os coleguinhas. Então, cada coleguinha ganhando uma nota de R$50. E a gente percebia assim, que ele realmente não tinha noção, fez aquilo inocentemente, porque queria a amizade dos colegas, porque queria agradar e trouxe todo o dinheiro da mãe. Durante as aulas do último bimestre, professores e escola já começaram a receber retornos positivos sobre a mudança de comportamento das crianças dentro e fora de casa. Então, a gente não trabalha só a questão do dinheiro, só a questão do poupar. Nós trabalhamos também outros aspectos, né? De comparar preço para economizar. Então, a gente vê as mães relatando que quando vai ao supermercado, a criança fica preocupada e fala, olha mãe, esse leite está caro. A criança fazer essa diferença, não comprar só porque está com vontade, sem pensar nas consequências. Na casa do Leonardo, a ajuda da mãe tem sido fundamental nesse processo de aprendizagem. Hoje, devido às aulas, meu filho tem aprendido a fazer cálculos. Ele vê, analisa se realmente aquilo é necessário para ele agora e naquele momento e se ele não pode precisar do dinheiro futuramente. A previsão da escola é finalizar o projeto e usar o dinheiro arrecadado nos cofrinhos das crianças para a publicação de um livro de poesias produzidos por eles. A educação financeira na infância ela é muito importante porque traz conceitos que vão ser úteis para a criança ao longo da vida, como, por exemplo, a diferença entre necessidade e desejo. Faz com que a criança fique preparada para resistir aos apelos de consumo, das propagandas na internet, na televisão ou mesmo na vitrine. E se sobrar dinheiro no cofrinho, a Isabela já sabe muito bem o que fazer com ele. O dinheiro que tiver aí, você quer fazer o que com ele? Comprar algum presente para mim, um patins. Obrigado, viu, pela companhia hoje, pela audiência. A gente volta a se ver amanhã, 15 para meio-dia, no SBT Brasília, primeira edição. Tchau!